Você não sabe estudar direito. Essa é a verdade e tá tudo bem admitir isso. Eu também não sabia estudar direito e foi no momento que eu assumi a minha ignorância que eu pude me inclinar a um caminho melhor dentro da vida acadêmica. A real é que o brasileiro como um todo não sabe estudar direito, porque o nosso sistema de educação por si só já é um desastre completo. Desde muito cedo, o brasileiro ele é incentivado a simplesmente decorar as fórmulas e colar durante as provas, o que no curto prazo acaba igualando os desleixados que estudam uma hora antes da prova daqueles alunos dedicados que de fato se comprometem ao estudo. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você não é desleixado, você não é um aluno desleixado, o que já te põe na frente de muita gente, né? Mas, nesse momento, eu gosto de dividir os alunos dedicados, que se importam e que se comprometem, em dois grupos, em duas caixinhas diferentes. O que é, primeiro, aqueles que não sabem estudar, o que é o seu caso, provavelmente, já foi o meu caso, e aqueles que estudam de forma mais eficiente e que deslancham, e que têm uma vantagem muito superior frente aos outros no médio e longo prazo. A gente está falando aqui de longo prazo, tá, pessoal? Então, daqui um ano, 3, 5, para as grandes provas, vestibulares e etc. Esse vídeo aqui, ele é uma resenha do livro Aprendendo Inteligência, aqui na minha mão. Eu espero que o livro apareça na minha mão aqui. Do professor Pierluigi Piazzi. É um professor italiano, né? E eu decidi começar o meu canal falando desse livro, em especial, porque ele é um livro muito simples. É um livro curtíssimo, didático, que agrega muito a quem procura conhecimento, quem procura melhorar o estudo como um todo. O que é basicamente a proposta que eu quero trazer para esse canal, de ser algo que agrega de forma simples e fácil para você, tá? Pode ser de estudo, de outros temas, mas é isso. Sem mais delongas, eu vou te repassar alguns ensinamentos, as lições que para mim foram mais importantes desse livro, como você pode aplicá-las no seu dia a dia. E basicamente isso. Essa vai ser a resenha. E agora eu pergunto, estão prontos para a resenha? Agora vamos entrar na primeira parte do livro, que se dedica a explicar o funcionamento do nosso cérebro. Nesse momento, vamos comparar o seu cérebro, o nosso cérebro, com um computador, uma máquina, certo? Quando a gente fala de memória, a gente pode dividir o funcionamento dessa máquina em duas partes, a memória de curto prazo e a de longo prazo. Para aquelas memórias que são mais inúteis, de curto prazo, breves, é utilizado a memória RAM. Por outro lado, quando você armazena algo e leva para o longo prazo, você utiliza o HD no computador, concorda? Por que eu estou falando disso, afinal? E por que o autor fala disso no livro? Porque esse sistema ele é muito parecido no nosso cérebro, em que a memória RAM é análoga ao hipocampo, uma região fica mais ou menos aqui embaixo do cérebro, se eu não me engano, e o HD se compara ao neocórtex, tá? E agora vem a parte mais importante do vídeo, que é entender como que ocorre essa divisão, essa distinção entre aquilo que é memória de curto prazo e aquilo que é memória de longo prazo. Aquilo que você vai usar aqui naquele momento para aquele conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida, que é o objetivo central desse vídeo, que deveria ser o objetivo central do seu estudo como um todo. Você pegar aquela informação, você ler aquilo e armazenar pela posteridade inteira, tá? Resumindo, você precisa de duas coisas simples para que você transfira aquela informação que você está aprendendo para o seu neocórtex e não que ela fique só no seu hipocampo, que você perca depois, para que você se esqueça, para que você não utilize esse conhecimento. Duas coisas, tá? Frequência e sono. Você pode acreditar, sono. Nesse momento, você pode sair do vídeo já. Se você conseguir entender a importância do seu sono e da frequência do seu estudo, você já pegou a parte principal, o cerne desse vídeo, tá? Falando mais especificamente do sono e desse contexto de estudo do livro, o autor ele diz a importância do sono para consolidar aquele conhecimento e transferir do hipocampo para o neocórtex, tá? Por que isso acontece?
porque é no momento que a gente dorme que o nosso cérebro ele pega para fazer uma varredura completa de todas as informações que a gente recebeu ao longo do dia, certo? Então, tudo que você viu, aprendeu, vivenciou, o seu cérebro vai pegar no momento que você dorme e vai dividir entre o lixo, aquilo que é inútil, que não é importante, e aquele conhecimento de valor, aquela informação, aquilo que você vai guardar e vai levar para o resto da sua vida. Então, aí você já tira. Cara, se eu estou dormindo mal, se eu não estou conseguindo descansar de verdade, ter um sono profundo, o meu cérebro não vai armazenar as informações importantes. Eu vou perder todo esse conhecimento que eu estou acumulando no momento que o dia vira. E além da importância de você dormir bem, para que seu cérebro faça esse trabalho bem feito e saiba separar o lixo do que importa, você precisa ajudar o seu cérebro a definir o que importa do que não importa. E como que a gente faz isso? É por meio da segunda coisa, que é a frequência, a recorrência. Você estudar com uma grande frequência todo dia ou recorrentemente, né? E agora, se aprofundando um pouco mais nessa parte, vamos entrar na primeira lição que o livro ele traz depois de toda essa introdução e toda essa carga, esses fundamentos do estudo, tá? Há uma observação que toda essa introdução do vídeo estava roteirizada, né? Eu escrevi certinho tudo que eu ia falar. A partir de agora é no freestyle. A primeira lição que o livro traz é justamente sobre você estudar pouco. Essa é a lição, estude pouco. E nesse momento que o livro fala estude pouco, você deve ficar confuso. Como assim, Arthur? Como assim é para eu estudar pouco? Você não acabou de falar que é para eu estudar sempre, que é para estudar todo dia? Justamente. Eu disse incompleto a lição do livro. O próprio livro disse incompleto. A frase certa é: estude pouco e sempre. Estude todo dia, tá? E é nesse momento que cai por terra o que defendem vários criadores de conteúdo que impõem tempos de estudo, às vezes abusivos, às vezes muito tóxicos, com si próprio, né? A pessoa estuda ali por 8 horas, 10 horas, fica metade do dia sentado estudando. Cara, isso não faz sentido nenhum, tá? Falando de um estudo consciente, eficiente e saudável para você, né? Então, o que o livro quer dizer com estude pouco? Estude um tempo que não consuma muito do seu dia, que não acabe com você quanto à sua energia, a sua predisposição, mas de forma que você estude todos os dias, tá? Todos os 6 dias, 7 dias da semana, você pare e estude pelo seu tempo. Agora, a pergunta principal, e foi a que eu fiz quando eu comecei a ler o livro, você deve estar fazendo agora. Quanto que é pouco? Estudar pouco quanto? E esse é o peguinha. Porque esse pouco, ele difere de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai dizer quanto que é o seu pouco, quanto que é o seu muito, certo? Para mim, por exemplo, estudar pouco tá ali durante o período do ano letivo, né? Agora a gente está de férias, mas durante o ano letivo fica por volta de, cara, não mais de 1h30, não mais de 2 horas, certo? Então eu tenho aula de manhã, à tarde eu estudo ali de meia hora até 2 horas, varia conforme o dia. Para mim isso é o suficiente para que eu faça todos os deveres de casa, que eu releia, que eu revise, que eu exercite os conteúdos que eu vi de manhã. E aí que entra a segunda lição do livro. Vocês conseguiram pegar? Estude pouco, mas estude sempre, e você vai definir quanto que é o seu pouco. A segunda parte, ela diz que é até uma lição que eu ouvi em outro lugar da minha vida, né? Que diz assim: aula assistida hoje é aula estudada hoje. O que isso quer dizer? É muito simples. A frase ela se auto-explica muito facilmente. Durante o ano letivo, quando você estiver tendo aula, a aula que você tiver hoje é que você vai estudar, você vai se aprofundar no mesmo dia, certo? Então, mesmo que você tenha uma prova no dia seguinte que seja de outro conteúdo, mesmo que tenha N situações, faça o possível para que no mesmo dia, após a aula, você revise aquele conteúdo e que você de fato aprenda aquilo. É interessante porque o livro
ele trata sobre essa distinção entre você entender e você estudar um conteúdo. Ele diz que você não estuda na escola. Na escola você entende o conteúdo, você tem a aula e o professor faz você entender. É a sua casa, é nesse momento em que a aula dada hoje, a aula revisada hoje, você estuda e você aprende aquele conteúdo de fato, entendeu? E para você ter noção, vamos voltar no começo do vídeo em que eu falo sobre a importância do sono. Esse é o peguinha, porque é no momento que você estuda no dia e é no momento que você tem a aula no dia e você estuda no mesmo dia, antes de dormir, que você aprende de fato. Bom, tá? Porque quando você só tem a aula e dorme, não faz nada nesse intervalo de tempo, não estuda, é aí que você não guarda o conteúdo, que ele não se torna importante porque você não teve frequência com ele, você não teve uma revisão espaçada. É isso que o livro defende e é essa a importância de aula dada hoje, aula assistida hoje, aula estudada hoje, tá bom? Isso é uma lição 2,5, tá? Mas ela é muito importante. Fica comigo para ouvir isso. Durante esse momento de estudo que você vai ter consigo mesmo, esse estude pouco, é preciso que você dê intervalos no seu estudo, tá? Eu vou estudar 2 horas. Para mim, 2 horas, 3 horas no dia, esse é o meu pouco. A questão é, se você estudar 2, 3 horas seguidas, ininterruptas, não vai dar certo, cara. Porque você vai se cansar muito mais fácil, muito mais rápido. E grande parte dessas 2, 3 horas, vamos dizer, sei lá, 50% até mais, você não vai estar prestando atenção, não vai estar estudando de fato. E essa é a importância de um estudo intervalado. E o livro em si, ele não cita esse termo, se eu não me engano. Acho que fala assim, na verdade. Eu não estou com o livro nas minhas posses, tá? Eu peguei ele emprestado com um professor meu. Sobre a estratégia do Pomodoro, né? Muito famosa, se popularizou demais nos últimos anos, que é justamente você fazer um estudo intervalado. Você separar ali 25, meia hora, estuda com muito foco. E ali 5 minutos a 10 você pausa e aí você volta a estudar. É basicamente essa a estratégia. Se você fizer isso, aí fica legal, porque é nesse intervalo de tempo que o seu cérebro relaxa, ele processa, ele regenera para que você volte com tudo e continue seu estudo, certo? E aí vai de cada um a preferência quanto ao Pomodoro, né? Você pode tanto fazer 25-5, o que seria 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso, ou o que eu particularmente prefiro, que é o 50-10, né? 50 minutos de foco para você ter 10 de descanso. Porque, na minha opinião, 25 minutos não é muito tempo para você estudar, né? Geralmente é quando você está engatando, você está em 20 minutos se preparando ali, esquentando, e o resto, os outros 30 minutos nesses 50, é quando você de fato está ali com tudo, né? E por isso eu prefiro o 50-10. Agora, para a lição 3, vem algo que eu particularmente concordo com o livro, mas tem gente que acaba discordando e que prefere outras formas, que é, a princípio, Arthur, ok, eu sei quanto que eu tenho que estudar, eu sei quando que eu tenho que estudar, né, que seria todo dia, com alta recorrência, mas eu não sei como que eu faço para estudar. O livro ele fala sobre isso, ele fala. E aí que vem a polêmica, dá para se dizer, porque ele utiliza um princípio até simples, mas que muita gente discorda, que é o quê? Quem ouve, esquece, quem lê, entende, mas quem faz aprende. E é basicamente isso, pessoal. O livro ele não gosta muito de estratégias em que você, por exemplo, só pega o livro ali, abre ele, o livro didático, e fica lendo, e aí você marca o texto e depois fecha o livro. Isso não é eficiente, de acordo com o autor. Também não é eficiente você só pegar uma videoaula ou ficar na aula e só assistir o professor e não fazer algo. O fazer, é a prática. Isso que vai te fazer aprender. E como que eu posso praticar? Como que eu utilizo desse princípio para estudar melhor? Eu, particularmente, gosto de 3 coisas que são muito eficientes para mim, particularmente. Que é, primeiro, exercício é o mais óbvio. É você pegar um livro
pegar uma prova antiga, um simulado, o que for, e fazer muito exercício. Fazer exercício, depois ver o que acertou, o que errou, no que errou, se aprofundar e revisar de fato. Aí pode ler, pode ver, pode assistir videoaula, mas o cerne do seu estudo tem que ser o exercício. Em seguida, eu gosto de resumo, de você fazer o seu resumo. E aí que é a parte muito legal, que é você pegar uma folha em branco e você pegar todo o seu material de estudo, deixar de lado. Você, a folha em branco, uma caneta ou lápis, e você escrever tudo o que você sabe daquele conteúdo. Depois você corrige essa lista de resumo, adiciona alguma outra informação, e assim que você, de fato, pega o seu cérebro e estimula ele a dispersar o seu conhecimento para fora e treinar e aprender de fato com isso. Por fim, uma terceira que eu acho interessante é o que chamam de Feynman, né? Estratégia Feynman, que é um nome bem difícil para tentar aparecer aqui, Feynman, que se resume a você explicar o conteúdo para si mesmo. É bem isso. É você, de novo, pegar o seu material de estudo, deixar de lado e você fingir que é um professor que tem maestria no conteúdo e, dessa forma, explicar ele para um aluno imaginário, que seria você mesmo, né? Você pegar e começar a falar, então, falando de ácidos, nananã, você explica tudo para si próprio, fala em voz alta, de preferência em voz alta, tá? Para que esse conteúdo seja muito reforçado e que você aprenda de fato. Agora, indo mais para a conclusão do livro mesmo, é um livro, gente, é um livro desse tamanho. Eu peguei um livro de referência, O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. O livro tem esse tamanho, é bem menor do que isso, na verdade. Eu peguei um livro muito longo. Tem umas 150 páginas, só que a letra, ela é desse tamanho e tem um monte de imagem. Você lê em 2 dias, se você quiser. Indo mais para o final do livro, para a lição 4, dá para se dizer, é uma lição que fala de 5 passos. Quais são os 5 passos para você, no dia a dia mesmo, se tornar esse aluno, se tornar esse estudante que aprende as coisas e que desponta na posteridade? O primeiro passo é você acreditar em si mesmo. Pode acreditar. Pode acreditar mesmo, porque se você não acredita em si próprio, se você não tem estima suficiente para dizer que consegue aprender, que tem essa capacidade, se você mesmo impõe essa pressão e diz que não é capaz, não vai ser diferente lá fora, né? Não vai ser diferente nas provas, não vai ser diferente no ambiente de trabalho, qualquer coisa. Aí já se torna algo muito mais amplo que só o estudo, né? Então, o primeiro passo é você acreditar em si mesmo e falar, cara, eu consigo, eu sei, eu tô indo atrás de algo e eu consigo aprender, tá? O segundo passo é você evitar a burrice, pode acreditar. E o que significa evitar a burrice? É primeiramente você fugir das coisas que destroem ou que impedem você de aprender, né? O que seria... O livro foi escrito lá para 2008, é um livro antigaço. Só que ele é muito atual no que diz respeito a, por exemplo, brain rot, vídeo curto, né? Reels do Instagram, os shorts do YouTube, TikTok. O modelo vertical como um todo, ele agrega muito a sua burrice, pode acreditar. Por toda essa questão dele ser curto, dele ser muito breve, ele destrói a sua atenção, o seu foco, ele impede que você tenha um momento de estudo dedicado de fato. Então, como você evita a burrice? É evitando essas coisas que impedem você de aprender, seja vídeo curto, seja qualquer forma de distração tecnológica digital, seja alguma prática, algum vício, seja em comida, em festa, sei lá. Aí eu tô viajando. Mas, no geral, é você evitar essas coisas. O passo 3 é o que eu já falei, de estudar pouco. Então, de verdade, não gasta muito sua energia no dia a dia. Viva também, né? Faça coisas legais que agreguem a você e que não te aproximem da burrice, como o passo anterior deixou muito claro que você não deve fazer. O passo 4, particularmente, é um pouco abstrato. Eu acho que o livro fala melhor e por isso eu recomendo que você leia, mas é justamente sobre você enfrentar desafios. É sobre você buscar o mais difícil, porque é quando você busca o mais difícil que você
tem mais predisposição a superá-lo, que você consegue passar por ele de forma mais fácil, né? E não só no estudo, como no dia a dia. No estudo, opte pelas questões mais difíceis, por aquelas que exigem mais de você, uma capacidade, um aprofundamento maior, em detrimento daquelas que são muito básicas que qualquer um consegue resolver. Porque você não é qualquer um, ou pelo menos não deseja ser qualquer um, não é não? Mas isso é no estudo, porque o livro também defende você fazer isso no dia a dia, como um tudo. Entre a coisa mais fácil e a mais difícil, você optar por aquela que é mais difícil, que no momento vai ser mais difícil, vai ser mais exigente, né? Para que você crie essa casca, essa resistência. Isso tem que se tornar um hábito na sua vida, né? É o que o livro defende. Não é como se você conseguisse aplicar isso só no seu estudo. Para a maioria das coisas da nossa vida, a gente vai ser igual nas diferentes áreas, né? Então, se eu, por exemplo, não sou dedicado na prática física, não sou dedicado quanto ao meu sono, né, a dormir bem e ter uma saúde desses aspectos, eu não vou ser dedicado também nos meus estudos. Então, se você não faz a coisa mais difícil no seu dia a dia, você não opta por aquilo que vai trazer uma recompensa mais para frente, mais no futuro, então você não vai conseguir fazer isso no seu estudo também, tá? E como que eu posso escolher o mais difícil? O livro dá um exemplo muito simples, né? Que é, ao invés de você pegar o elevador num prédio, né, em alguma localidade, você optar por tomar as escadas. Mas eu acho que tem outras formas e que eu posso até fazer um vídeo depois só falando disso, tá? Mas é interessante você considerar isso, tá bom? E por fim, o passo 5, o que se contradiz um pouco com o que ele falou lá atrás, de você vê e esquece, você lê e entende. O passo 5 fala da importância de você ler livros, de você consumir algo que faz com que você estimule a sua interpretação, estimule tantas habilidades e blá, e blá, e blá, e blá. Eu gosto de ler livros, esse é o ponto. O meu canal, a princípio, por enquanto, é um canal de resenha de livros, né? Então, acontece muito comigo, se aplica muito a mim, e eu acho que é sim muito importante, né? Você estimular o seu cérebro e, de certa forma, evitar a burrice, né? Então, ao invés de ficar 1 hora assistindo Brain Rot, assistindo um vídeo curto e scrollando infinitamente, é interessante que você pegue um livro para ler, por que não? E aqui entra uma parte muito interessante que o livro comenta, tá? Que é sobre você ler, mas não ler qualquer coisa. Não é para você pegar, eu estou estudando, é para eu ler, então eu vou pegar um livro de física e vou ler, um livro de biologia, um livro de alguma matéria. Não necessariamente, pode ser. Mas sobre você ler algo que faz bem para você, algo que você gosta, entendeu? Algo que desperta um interesse de qualquer tema, é o que o livro é o que o Aprendendo Inteligência fala, tá? Então eu particularmente peguei esse aqui de exemplo, O Menino no Espelho, que é um livro que eu li há algum tempo e que eu gostei muito e estou para ler em breve, tá? Porque tem outro na minha... Eu vou pegar o que eu tô lendo agora. Agora eu estou lendo esse livro aqui, A Peste, de Albert Camus. Então é justamente sobre isso, você pegar algo que te interessa. Esse livro aqui, eu não aprendo nada dentro do aspecto acadêmico, né? Eu não aprendo nenhuma fórmula, nenhum processo, nenhuma história real, mas eu me divirto, é o que eu tenho interesse e que melhora a minha interpretação, meu foco, cognição e tantas coisas que são benéficas que vêm por meio da leitura. Posso fazer um outro vídeo inteiro falando sobre isso, né? Então agora esse é o final do nosso vídeo. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. O livro basicamente ele fala de tudo isso. Se você viu esse vídeo inteiro, o mais importante que você tenha gravado é sobre a importância do sono, tá? Da frequência, de você estudar sempre. Porque se você não estuda sempre, se você perde esse momento crucial entre a aula e o seu sono, vai ser mais difícil de você recordar o conteúdo. Você pode se frustrar mais no futuro, no sentido de ter que estudar mais para ter o mesmo resultado. Você tem que estudar 4 horas em um dia para ter o mesmo resultado que você teria se tivesse estudado meia hora todo dia, entendeu? Porque, pensa bem comigo, estudar 30 minutos por dia em uma semana é melhor do que estudar 4 horas em um único dia dessa semana. Vamos ver se a matemática está certa?
A princípio você vai perder meia hora, né? Porque 4 horas é mais do que 3 horas e meia. Só que essas meia hora por dia são muito mais, agregam muito mais, entendeu? Você tem um foco maior durante essas meia hora, você tem uma revisão mais espaçada, overall melhor, tá bom? Falando agora dos avisos finais, da conclusão. Esse é meu primeiro vídeo, depois de muito tempo. E se você tá vendo isso até o final, parabéns pra você. Deve ter sido horrível. Não, deve ter sido diferente ter visto esse rapaz aqui falando com você. Eu sou o Bônus, eu sou o Arthur, né? Mas pode me chamar de Bônus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha agregado algo à vida de vocês. Recomendo que leiam, tá? É um livro muito interessante mesmo. Ele é brasileiro, ele é italiano naturalizado brasileiro, eu acho, algum rolê assim, tá? E é isso. Eu não tenho uma frase de impacto pra falar agora no final, né? Até a próxima, meus telespectadores.